Bem-vindos a mais uma entrevista no nosso canal de YouTube. Desta vez temos connosco o economista Paulino Dias para nos ajudar a compreender melhor a crise econômica que se avizinha, provocada pelo aumento dos preços nos combustíveis, na eletricidade e do IVA, e que culmina na subida dos preços também de produtos de primeira necessidade de forma geral. Muito obrigada, Paulino, pela sua disponibilidade. Obrigado pelo convite. Paulino, o país está a atravessar uma crise sanitária com efeitos em vários setores da economia. Esta crise é agora reforçada por um aumento significativo do custo de vida. O primeiro destes aumentos foi o aumento das tarifas de eletricidade, que subiu entre 30% a 37% de uma sentada. Acha que este aumento é razoável? Eu diria que é o possível, é o aumento possível. Só para, antes de responder concretamente à questão, temos que compreender como é que se forma o preço da eletricidade aqui em Cabo Verde. Ora, cerca de 75% da eletricidade que nós consumimos é originada da queima de produtos derivados do petróleo. Portanto, são as centrais elétricas que nós temos. Apenas 24% a 25% da energia que nós consumimos que é da fonte renovável. Portanto, que é um pouco imune às flutuações do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O que acontece é que as nossas centrais utilizam sobretudo o fuel óleo e o gasóleo, que são dois derivados do petróleo. Qualquer flutuação no preço do barril de petróleo no mercado internacional reflete-se quase que automaticamente no custo da produção da energia em Cabo Verde. Pelo próprio mecanismo de regulação de preços que nós temos, às vezes é possível comportar um pouco, digamos, pequenas flutuações, mas quando há uma persistência de aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional, torna-se bastante difícil não repassar este aumento para o consumidor final através do ajuste no preço da eletricidade. E o que é que acontece é que o preço do petróleo no mercado internacional quase que duplicou no espaço de 2 anos no mercado internacional. Este aumento, então, não poderia ter sido feito de forma faseada? Poder até pode, mas repare que isso acaba por coincidir também com o efeito da Covid-19 sobre o rendimento das famílias. Sim. Na altura, uma das medidas tomadas pelo governo foi exatamente a subsidiar de alguma forma o acesso da população de menor renda à eletricidade. Um dos dispositivos da política implementados foi precisamente a redução do preço de acesso à eletricidade por parte da família de baixa renda, o perdão da dívida. Nós podemos até questionar, digamos, a eficácia dessas medidas, mas foi, digamos, uma resposta política do governo a um dos efeitos da Covid-19. Claro que há sempre essa possibilidade de esse aumento ter sido repassado de forma gradual, mas eu diria que, infelizmente, havia pouco espaço de manobra para se poder conter, digamos, esse aumento do custo da produção de energia dentro do sistema, dentro das finanças públicas, diria assim. Esse ajuste de cerca de 6 escudos por hora, quem é que vai afetar mais? Quem é que vai sentir mais no bolso? Sobretudo a população de menor renda. Claro que tentou-se aqui encontrar um mecanismo para amortecer o efeito deste aumento do preço da eletricidade sobre as famílias de baixa renda, mas não será suficiente, de modo que eu diria que, primeiro, a classe média, média-baixa, vai sentir de forma mais acentuada o impacto desse aumento do preço de eletricidade, porque esta classe não está abrangida pelos mecanismos de amortecimento adotados pelo governo. As empresas também que utilizam bastante a eletricidade nos seus processos produtivos também vão sentir o aumento do custo de produção dentro da sua estrutura de custos. Eu diria que são esses os dois grandes grupos que vão sentir com mais assertividade o aumento do preço da eletricidade aqui no país. O governo também anunciou o aumento das tarifas sociais. Esse aumento, qual é o seu verdadeiro alcance, qual é a sua verdadeira abrangência? Aqui eu interpretei esta decisão do governo precisamente nesta linha de introduzir algum amortecimento nas camadas de baixa renda. Basicamente o governo flexibilizou, digamos, e ampliou os limites dentro dos quais as pessoas ou determinada faixa da população pode, digamos, proteger-se de alguma forma do impacto do aumento do custo da eletricidade. Mas há um outro lado deste processo que precisa ser
analisado, que é o efeito de todos esses mecanismos, quer o aumento de preço, quer os mecanismos de proteção social sobre as finanças da própria Eletra. A Eletra é uma empresa pública, portanto, já é uma empresa altamente deficitária. Vale dizer que a Eletra há anos que sistematicamente vem tendo prejuízos e, sendo uma empresa do Estado, mais cedo ou mais tarde, também a população vai acabar, o Estado, que representa todos nós, corre o risco elevado de arcar também com esses prejuízos dentro da Eletra, ou por aumento de capital, exigência de aumento de capital, ou por uma outra forma, um outro mecanismo. O que significa que é uma espécie de tentar cobrir um santo, cobrir o pé e descobrir a cabeça, ou vice-versa. Se tenta reduzir o impacto do aumento da eletricidade sobre a economia das famílias, agrava-se a situação financeira da empresa e mais tarde a população vai ter também que pagar essa fatura. Sim. Portanto, é uma espécie de balanceamento que, do ponto de vista de políticas públicas, deve ser cuidadosamente pensada dentro de um determinado contexto. Há quem diga que já estamos a pagar esta fatura por causa das políticas adotadas ultimamente pelo governo, perdão, da dívida dos clientes dentro da Eletra, das tarifas sociais. É isso que está a acontecer? Eu não afirmaria da forma tão taxativa, porque primeiro temos que contextualizar as medidas que são tomadas pelos governos. Qual foi o contexto em que essas medidas foram tomadas? Ora, as decisões tomadas no sentido de flexibilizar o impacto da pandemia sobre o rendimento das famílias, que foi uma das linhas de atuação do governo, foi proteger o rendimento das famílias. Uma das medidas tomadas foi precisamente o perdão da dívida, foi o alargamento do acesso, do número da população com acesso às tarifas sociais dentro daquele contexto. Nós podemos até questionar, por exemplo, a eficácia do perdão da dívida, que tenho algumas dúvidas sobre a eficácia desta medida em particular, mas pessoalmente não a medida referente ao amortecimento da crise sobre as famílias de baixa renda, porque era mais numa perspectiva de proteger a população do efeito da pandemia naquela altura. Mas é um aspecto e é uma das razões porque eu levanto alguma dúvida sobre a eficácia do perdão da dívida, porque, repara, um outro elemento: cerca de 24% da energia produzida pela Eletra acaba por redundar em perdas. E aqui, falando de uma forma muito crã, é roubo de energia. Portanto, quando ainda a Eletra não está a conseguir resolver essa situação, que acaba por agravar a conta da eletricidade para todos nós que somos pagantes, levanta-se até uma questão de justiça social, quando é a população que paga, que acaba também por subsidiar as pessoas que roubam a energia. Porque somos nós que pagamos a conta. Se conseguisse reduzir, e eu penso que aqui podia-se ter feito melhor, no sentido de melhorar a eficiência de todo o processo de produção e de distribuição de energia, para se reduzir gradualmente e consistentemente a taxa de roubo de energia, nós todos, pagantes, poderíamos neste momento estar a pagar uma fatura muito menor. Esse é que é o aspecto, porque esses 24% acabam por entrar dentro do custo global de energia. Sim. E quando se soma a esse custo o aumento do custo de produtos petrolíferos, como eu referi há pouco, portanto a fatura paga pela família cabo-verdiana, da classe média e pelas empresas acaba por agravar-se. Após o anúncio da ARMA de que as tarifas da eletricidade ficariam mais caras, o governo também anunciou que ninguém iria pagar mais do que aquilo já pagava antes da pandemia. Essa justificativa tem fundamento? Depende do recorte temporal em que se faz a análise. Eu tive o cuidado, na altura, quando o Governo também apresentou os cálculos, de perceber qual foi o fundamento utilizado para realizar esse cálculo. E depende de qual é o período base que se utiliza como comparação. Eu diria que, primeiro, a análise não é tão linear assim, porque a eletricidade, sendo um dos itens da estrutura de custos de várias empresas, significa que qualquer aumento no preço de eletricidade repercute-se em toda a economia. Portanto, é de pouca utilidade fazer essa comparação se paga 100 escudos hoje e ontem se pagava 98 e dizer, ontem se pagava 101 e dizer que o efeito é neutro, porque ignora-se o impacto ajusante dos sistemas de produção. Portanto, não é tão linear e não creio até que essa análise seja tão útil assim. Nós temos é que perceber o efeito multiplicador
do aumento do preço da eletricidade sobre toda a economia, desde o preço do pão, desde o preço do transporte. Portanto, a eletricidade tem esse condão de ter um efeito multiplicador consistente e sistemático, daí que essa comparação não nos acrescenta muito em termos de compreender ou avaliar o impacto do aumento do preço da eletricidade sobre toda a economia. Que outras medidas poderiam ser oportunas neste caso para atenuar assim, o aumento das tarifas de eletricidade? Há uma política que eu penso que esta é uma oportunidade de se acelerar o passo, que é o aumento da produção por energia renovável, de fontes de energia renovável. Cabo Verde deve fazer essa aposta, já há uma vontade que vem sendo expressa pelos sucessivos governos de aumentar a participação da energia renovável na matriz energética nacional, mas repare que nós atingimos a escala entre 20% a 25% de participação, mas há alguns anos que não saímos desse intervalo. Precisamos dar passos mais consistentes, mais estáveis, mais profundos nesta direção, quer no lado da produção de energia, portanto, para que a contribuição de energia renovável seja maior do que o que nós temos neste momento, ultrapassa a linha dos 25% que nós temos. Já foi anunciado uma meta de 50%. Eu lembro-me há alguns anos, num anterior governo, fora anunciada a ambição de 100% de energia renovável, o que tecnicamente ainda é um bocado complicado, mas o facto é que nós precisamos avançar nesta direção. Dentro desta perspectiva, uma outra direção que nós precisamos também acelerar o passo é na eficiência no consumo de energia. Quer dizer, não apenas nós temos que produzir mais energia através de sistemas de fontes renováveis, mas também nós precisamos ser mais eficientes no consumo de energia. Isso passa por medidas de política, isso passa por abordar a questão dos equipamentos ou da importação de equipamentos numa ótica mais diferenciada. Isso passa pela educação e formação das pessoas, isso passa pelo combate ao desperdício de energia, sobretudo nas instituições do Estado. Sim, precisamente, ainda há bastante desperdício e ainda somos pouco ecológicos, se posso assim dizer, no consumo. Exato. De energia. Temos ainda um espaço grande, passos que nós podemos dar dentro desta matéria. O Governo anunciou algumas medidas que seriam atenuantes para esta subida, entre elas a redução do IVA de 15% para 8%. Que efeitos podemos esperar disso? Dois efeitos. Um primeiro efeito é, digamos, positivo. Um primeiro efeito positivo é tentar, de alguma forma, aumentar a competitividade do destino turístico Cabo Verde. Embora este efeito é um pouco limitado. Por quê? Quando tendemos a pensar na competitividade de um país, quando fazemos esse tipo de análise, às vezes a ideia que nós temos é da competitividade apenas na perspectiva de preço. Nós dizemos que o destino A é mais caro do que Cabo Verde, ou o Cabo Verde está mais caro do que o destino A, portanto vamos reduzir os impostos sobre o consumo de serviços turísticos em Cabo Verde, na expectativa que o turista que está lá fora compare viajar para Cabo Verde ou viajar para o outro país, como em Cabo Verde o imposto é menor, nós vamos para Cabo Verde. Olha, essa é uma perspectiva limitada da competitividade. No negócio do turismo, a competitividade não se mede apenas pelo preço. Aliás, a própria Organização Mundial do Turismo utiliza mais de 14 indicadores para mensurar a competitividade, sendo que mesmo o preço é avaliado numa perspectiva da relação preço-benefício que o turista recebe. Daí que nessa perspectiva, se a intenção é reduzir o IVA para supostamente aumentar a competitividade do país, eu diria que seria um impacto positivo, mas a sua eficácia é limitada. É limitada até por conta de estudos feitos no sentido inverso há alguns anos. Num outro sentido, esse agora seria um efeito negativo até, é a redução das receitas do Estado. Repare que com a Covid, as receitas do Estado sofreram uma queda dramática e o Estado precisa de dinheiro. Portanto, ao decidir reduzir o IVA, também o Estado está a sacrificar receitas em nome desse suposto aumento da competitividade do destino de Cabo Verde. Por isso, globalmente, eu tenho sérias dúvidas da eficácia desta medida de uma forma muito concreta, muito real, face aos desafios que o país está a enfrentar. E há outras formas de recuperar estas receitas que o Estado vai perder com a diminuição do IVA? Seria, eventualmente, aumentar o número de turistas. Mas, repito, nós chamamos esse trade-off não é tão evidente assim, não é tão líquido que a redução do IVA sobre o turismo vai resultar automaticamente no aumento do fluxo turístico para Cabo Verde. Há muitos outros fatores
que influenciam digamos, a dimensão deste fluxo. Outra medida foi também o aumento da cobertura da tarifa social de 30% para 50%. Sabemos que a tarifa social é, de certa forma, irrisório em termos de cobertura. Isto é suficiente para a população pobre, posso dizer assim, que temos no país? Eu não diria que é suficiente, mas diria que é o possível, se calhar. Porque nós temos que olhar para os dois lados da moeda. O que seria desejável e o que é possível fazer. Seria desejável, naturalmente, que toda a população, 100% da população da baixa renda ou até um determinado limiar de renda, tivesse acesso à eletricidade e a outros bens e serviços de primeira necessidade em condições preferenciais. Até por uma questão de justiça social e enquanto mecanismo de transferência de renda. Agora, nós temos que analisar se, na atual conjuntura, o Estado pode materializar esse desejável. E aqui é que tenho algumas dúvidas. Repito, houve uma combinação, na sequência da Covid, houve uma combinação de dois fatores que reduzem substancialmente a capacidade de intervenção do governo. O primeiro fator foi a queda de receitas, brutal, por várias razões que aqui não vou detalhar, mas que é um facto, e está documentado. Houve uma queda brutal de receitas para o Estado e, por outro lado, houve um aumento substancial das despesas do Estado, com todos os programas de proteção de rendimento das famílias, com o layoff às empresas, com programas de investimento para lidar com a dimensão sanitária da crise. Portanto, isso acaba por reduzir a capacidade do Estado em dar resposta integral a todas as necessidades da população nesta perspectiva. Paulinho, gostaria que nos explicasse o que é isso de majoração dos custos de eletricidade para as empresas e de que forma isso vai realmente ajudar as empresas a suportar esta crise que chega após suportar a crise sanitária e da pandemia. Exatamente. É uma das opções da política. Esse tipo de medida não é nova. Nem em Cabo Verde, já foi aplicado e já vinha sendo aplicado no quadro de políticas de incentivos aprovados anualmente no Orçamento de Estado. O mecanismo de majoração, basicamente o Governo diz às empresas, olha, tendo em conta o contexto, se gastares 100, a tua fatura de eletricidade seja 100, tens o direito de contabilizar, se a majoração for 50%, só para ilustrar, se houver uma majoração de 50%, se tiveres gasto 100, portanto, podes contabilizar como se fosse 150 para fins de cálculo da base de incidência dos impostos. Portanto, se a empresa tiver, por exemplo, um lucro de 1.000, tenha despesas globais de 800, entre as quais 100 de eletricidade, e, portanto, numa situação normal, iria pagar impostos sobre 200. A diferença entre 1.000, e estou a falar de uma forma muito arredondada, a diferença entre 1.000 e o total de despesas, que é 800, que constitui a sua base de incidência tributária. Só que quando o Governo permite que as empresas majorem o custo de eletricidade, e, por exemplo, continuando no exemplo de 50%, portanto, vai contabilizar 150, quer dizer que o total de custos que vai contabilizar seria 850 e a base de incidência de impostos já não seria 200, seria 150 e por conta disso a empresa iria pagar menos impostos. Portanto, é este o efeito final que se pretende, é precisamente que a empresa pague menos impostos. Ou seja, é mais uma retirada nas receitas do Estado, não é? Exato, é um sacrifício. Não deixa de ser um sacrifício de receitas fiscais por conta deste mecanismo. A questão que se pode colocar é essa medida só é eficaz se a empresa efetivamente tiver lucro. Quando a situação é tão dramática que a empresa tem prejuízos, essa medida é inócua. Porque se tem prejuízo não paga impostos de qualquer forma. Portanto, essa medida já não é tão eficaz no caso das empresas que tenham tido resultados líquidos negativos no ano de vigência desta medida. A não ser que transfira, digamos, esse prejuízo, e a lei o permite, para os anos seguintes, já não tenho dúvida agora se até dos próximos 3 anos, em que pode deduzir esse prejuízo dos subsequentes anos em termos do valor da base de incidência de impostos. Então, essas empresas que não conseguem ter lucro ficam desprotegidas? É inócua. Essa medida, repito, não traz grandes vantagens para as empresas que tenham tido prejuízo. E repare que um dos efeitos da pandemia foi que a esmagadora maioria das empresas tiveram
vão ter, e algumas ainda nos próximos anos, vão continuar a ter prejuízos. Portanto, claro que ainda não é possível estimar com precisão, ou eu não tenho dados que me permitam estimar com precisão o impacto efetivo desta medida de majoração, mas eu suspeito que globalmente não vai ser tão eficaz como seria desejável. Essas empresas têm pela frente uma longa batalha agora com a crise do custo de vida, do aumento do custo de eletricidade, combustíveis, vai reforçar aquilo que já sofreram com a pandemia. Podemos prever tempos difíceis pela frente, então? Exatamente. Eu diria que estamos neste momento a entrar na terceira vaga dos efeitos da crise. A primeira vaga foi, digamos, o efeito na frente sanitária. Portanto, que obrigou a todas as medidas que nós todos conhecemos, não vou detalhar. A segunda vaga foi o efeito da Covid sobre o tecido econômico. Encerramento de empresas, perda de emprego, perda de rendimento das famílias, corte nos fluxos, nos circuitos de produção e distribuição de mercadorias. Portanto, essa foi e continua a ser a segunda vaga do efeito Covid à escala global. A terceira vaga é o aumento de preços. E isso já estamos a sentir também à escala global. Essa é uma vaga que tem, esse aumento de preços resulta de um cruzamento de fatores do lado da oferta e do lado da procura. Do lado da oferta, porque acaba por refletir-se uma redução da disponibilidade de produtos à escala global, porque foram fechadas fábricas, trabalhadores foram enviados para layoff, faltaram contentores, encerraram-se portos. Todas essas medidas acabam por fazer diminuir a quantidade de produtos concretos disponíveis no mercado. Quando se combina isso com os fatores do lado da procura, ora, a economia global começou a recuperar-se a um ritmo muito superior ao que inicialmente se previa, que é até um aspecto, digamos, mais favorável desse facto. À escala global, a economia está a dar mostras de recuperação a um ritmo muito acelerado. E o que é que está a acontecer? Os países começam a descongestionar, a flexibilizar as regras de movimento, de consumo, da utilização de espaços públicos. As pessoas que tinham acumulado rendimento, porque durante todo o período da quarentena não, todo o período em que as pessoas estiveram impedidas de sair à rua ou de circular, estiveram a poupar dinheiro. E o que é que está a acontecer? Que essas pessoas agora saíram às compras, conjugado com outro fator. Exatamente agora estamos a aproximar-nos do período que tradicionalmente é de maior consumo nas economias ocidentais. Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, Natal, fim de ano. Portanto, essa confluência de aumento da procura com redução da oferta faz o nível de preços aumentar à escala global. Cabo Verde, como é um tomador de preços, nós não influenciamos os preços internacionais, importamos 80% do que consumimos, portanto, inevitavelmente, esse aumento de preços à escala global teria e vai continuar a impactar a economia cabo-verdiana. Portanto, essa é a terceira onda da Covid. Mas ainda temos uma quarta onda. Eu não queria estar a ser alarmista, mas nós temos que nos prepararmos para uma quarta onda, que é a crise da dívida pública à escala global. Isso, quase todos os países do mundo foram obrigados a aumentarem substancialmente as suas despesas para fazer face, portanto, a toda essa crise pandémica que se assistiu por todo o lado. Todos os países, inclusive aqui em Cabo Verde, aumentaram as despesas com a aquisição de medicamentos, com medidas de proteção social, como layoff aqui em Cabo Verde, rendimento social de inclusão e outras medidas. Portanto, essas são despesas do Estado. Ora, os Estados não tinham dinheiro. Não têm dinheiro, a maior parte, foram obrigados a recorrer à dívida. A dívida pública aqui em Cabo Verde saltou de 124%, se não estou em erro, antes da pandemia, para 152% no espaço de menos de 2 anos. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter que pagar essa dívida. E como é que nós vamos pagar? Os governos vão ser obrigados a reduzir os seus investimentos, porque não vão ter capacidade de endividamento para investir em estradas, em portos, em aeroportos, em programas sociais, etc. E quando menor o investimento do Estado, se não for compensado com o investimento privado, há um efeito sobre o emprego e o rendimento das famílias. O Estado pode ser obrigado a mexer também na sua estrutura de funcionamento, sublinho, o Estado vai ser obrigado a aumentar impostos, porque precisa fechar a conta. No final do dia, as contas têm que ser fechadas. Portanto, eu diria que estamos a assistir às 4 ondas sucessivas, algumas em paralelo, da Covid sobre a economia global e sobre a economia cabo-verdiana em particular.
tem havido alguma confusão, né? As pessoas acabam por atribuir essa responsabilidade ao governo quando é, como disseste, algo global, né? A consequência vem de fora, a causa vem de fora. Obviamente, durante toda essa crise, nós somos um país pequeno, fragmentado, tomador de decisões externas no que diz respeito, sobretudo, a preços. Nós somos tomadores de decisões, temos muita pouca coisa, não há se calhar um preço que nós possamos influenciar minimamente à escala global. Nós importamos, um dos principais canais de transmissão do mecanismo de preços do exterior para o interior é através do petróleo, do preço do petróleo, são através das importações. Se lá fora, antes se comprava vestuário, por exemplo, a 100 e lá fora aumentou para 150, por causa desses fatores que eu referi há pouco, dificilmente nós vamos continuar a vender esse mesmo vestuário aqui em Cabo Verde por 100. Portanto, o preço acaba por ser repassado. Eu diria que, sim, qualquer governo, há pouca coisa que poderia fazer nesse contexto de aumento do nível de preço externo e da limitada capacidade de intervenção interna do governo do ponto de vista de medidas de políticas públicas compensatórias. Repara até a título de comparação, na crise de 2007-2008, durante alguns anos, ainda internamente, o governo conseguiu fazer alguma coisa para suavizar o efeito. Mas porquê? Porque na altura a dívida pública estava em 60%, no início da crise, à volta de 60% do PIB. E havia espaço de manobra que o governo poderia contrair dívida para fazer investimentos para amortecer o efeito. Só que, desta vez, o governo não tem essa margem de manobra. No início da crise, como eu referi, a dívida pública estava o dobro do nível da dívida pública que se tinha em 2006. Portanto, de 60% aproximadamente para mais de 120% do PIB. O governo não tem munição suficiente para lidar com esse impacto. Agora, há determinados aspectos que eu penso que poderiam ser melhoradas, sobretudo na gestão da comunicação da crise. Que a crise é um facto. Que os tempos são difíceis e ainda vão ser desafiadores por algum tempo. Sou otimista e eu acredito que vamos acabar por superar isso. Mas até superarmos, temos que estar conscientes todos que ainda nos próximos meses podemos enfrentar diversas dificuldades. E eu penso que o governo poderia comunicar esse quadro de uma forma mais transparente, mais sincera, mais coerente. E quando, repare, nós temos um governo que, nesse contexto, que já era do conhecimento de todos, ainda se monta um governo que é o maior governo da história de Cabo Verde. Quando a política de compra do Estado de bens que tem um simbolismo grande, como viaturas do Estado, e o governo, nesse contexto, adquire viaturas de milhares de contos, está a passar uma mensagem para o cidadão comum que nós não temos crise afinal. E é essa dissonância entre o facto, porque a crise é um facto, é real, é concreto, e o símbolo, essa dissonância que cria revolta nas pessoas, cria alguma descrença, cria alguma pouca sensibilidade ou consciência da gravidade da situação. Portanto, eu penso que terá faltado na comunicação do quadro real da economia cabo-verdiana alguma liderança, não estou a falar no sentido de pessoalização, mas o governo também, como instituição, lidera processos de comunicação em momentos de crise. E eu penso que terá faltado e continua a faltar essa consistência entre as macro e as micro decisões do governo, não apenas do governo, alargo essa análise também às câmaras municipais e outros órgãos da soberania. Portanto, tem faltado um pouco essa consistência entre a situação real e os símbolos que são interpretados como reflexos de uma determinada situação. Este governo, desde a primeira hora, começou como um governo gordo e ainda assim, ao longo desses meses, temos observado a criação de várias direções, de secretariados. Acha que o governo deveria vir suportar no elenco? No mínimo, eu concordo em absoluto. Concordo em absoluto que a estrutura do governo que nós temos é demasiada pelo contexto que nós estamos a viver. O argumento do Sr. Primeiro-Ministro é que essa estrutura iria aumentar a eficácia da intervenção governativa. Ainda, pelo menos, eu não tenho visto elementos suficientes que suportem esta tese. Isto é, não tenho percebido que a eficácia do governo tenha efetivamente aumentado como resultado dessa estrutura que eu considero excessiva. Este é um ponto. O segundo ponto é o que eu referi há pouco. Digamos, o símbolo
o símbolo, como é que as pessoas interpretam esta decisão à luz do contexto que nós estamos a viver. Cria uma dissonância cognitiva entre o que eu estou a sentir no meu dia a dia, quando eu vou à padaria comprar pão, quando eu vou ao posto de combustível colocar combustível, quando eu escuto determinados discursos do governo e outros agentes económicos de que há crise, vamos ter períodos menos bons, mas entretanto eu vejo uma abordagem um bocado despesista da parte do governo e de outros órgãos públicos. Isso cria uma dissonância cognitiva e essa dissonância torna ainda mais difícil gerir as expectativas das pessoas, torna mais difícil construir uma visão comum de como é que o país deverá sair, ou como é que o país deverá se posicionar para lidar com esta crise, e dificulta até o alinhamento de comportamentos e microdecisões das pessoas para lidar com essa situação. Ora, se o governo está a dizer que tem dificuldades da tesouraria, que houve uma quebra enorme de receitas, e é um facto, mas depois aparece um governo com 28 membros, cada membro com uma viatura que custa, no mínimo com uma viatura, que pode custar mais de 5, 6 milhares de contos. Portanto, cria um desconforto por parte do cidadão em compreender, ou alguma dificuldade em compreender esse contexto e como é que o governo está a lidar com essa situação. Daí eu ter dito que dificilmente, aliás, há pouca coisa neste contexto que o governo pode fazer para suavizar o impacto, mas é que a comunicação poderia ter sido mais coerente, mais consistente, mais transparente e diria até mais honesta para com as pessoas. Paulinho, já falamos de eletricidade que está diretamente ligado com o aumento dos combustíveis, mas neste último tivemos um aumento no início de outubro, temos agora mais um aumento no início de novembro. É um efeito bola de neve. Que efeitos nos transportes, por exemplo, na indústria alimentar? Sim, o combustível, vou até começar por... Claro que há outros preços no sistema que acabam por ter esse impacto sistémico, desculpa a repetição, mas eu diria que os combustíveis, os derivados do petróleo, são dos produtos com efeito mais abrangente quando ocorre um aumento, uma flutuação do seu preço. Precisamente porque, de uma forma direta ou indireta, os derivados do petróleo entram nos custos da produção e distribuição em quase todos os setores da economia, através desses canais que referiste. Portanto, não é à toa que um dos preços monitorizados à escala global é o preço do produto de petróleo, por causa do seu efeito sistémico em toda uma economia. Mas permite-me também destacar um outro elemento que, digamos, agrava o quadro, que é o mau ano agrícola, aqui em Cabo Verde. Isso acaba por agravar substancialmente o quadro, porque não temos, ao contrário de outros anos e de outras mini-crises registradas à escala global, e que se refletiram aqui em Cabo Verde, este ano nós não temos um ano agrícola que permita algum amortecimento, sobretudo a nível de indicadores de preços de produtos alimentares e a nível de rendimento das famílias no campo. Porque não devemos nos esquecer que ainda o campo, o setor primário, a agricultura, ainda empregam uma faixa considerável da população ativa de Cabo Verde. E se há uma crise, digamos, relacionada com o mau ano agrícola, há pelo menos dois efeitos. A redução da disponibilidade de preços de produtos nos mercados e, consequentemente, o aumento do preço, e redução do rendimento das famílias no campo. Depois destes aumentos todos, sentimos um pouco a falta de uma entidade reguladora. O que é que poderia ter sido feito neste sentido? Eu não diria que terá faltado a atuação das entidades reguladoras. Cabo Verde tem um quadro regulatório bastante robusto em termos de legislação, em termos de regulamentos, em termos de procedimentos, e diria até, aqui pode ser ligeiramente variável de setor para setor, de agência para agência, mas eu diria até com um bom nível de independência operacional e das decisões de regulação. Neste quesito, o Cabo Verde evoluiu bastante. Hoje estamos alinhados com as melhores práticas internacionais em termos de regulação de setores-chave. Houve um processo que iniciou-se desde os anos 2000, na primeira década deste século, de alguma modernização do quadro regulatório, e que hoje há um nível de independência maior, e mesmo os mecanismos de subsídio de determinados produtos, como os produtos combustíveis, eu lembro-me que há 10, 15 anos eram ainda altamente subsidiados por parte do Estado, mas esses mecanismos foram revistos, foram modernizados os mecanismos de cálculo do preço, e por opção da política, é sempre opção da política, foram ajustados de forma a que os aumentos
aumentos de preço, de custo, acabam por serem transmitidos quase que automaticamente ao preço final do produto nos diversos setores. Portanto, quando há um aumento de preço de combustível, há uma fórmula de cálculo que determina quase que matematicamente qual é o preço da gasolina que pagamos no posto de venda de combustível. Portanto, é uma fórmula matemática. Não é à toa que, repara que a ARMA divulga novos preços de produtos petrolíferos mensalmente. Portanto, isso tem as suas vantagens, maior transparência do processo, tem essa desvantagem que esse mecanismo não deixa ou deixa muito pouco espaço de manobra para mecanismos de amortecimento de aumentos de preços no mercado internacional. Há outros setores que eu penso que poderá haver algum espaço para alguma melhoria do quadro regulatório, mas pronto, é um processo. A nível interno, por exemplo, já temos uma variação de preços que não foi publicada em lugar nenhum, que está ao gosto, digo assim, do operador, por exemplo, a nível dos transportes, sim, a nível da alimentação. Começo pelo nível dos transportes. Aqui vou referir rapidamente aos três setores: transporte terrestre, marítimo e aéreo. A nível de transporte terrestre, a maior parte das carreiras, portanto, os preços são regulados pela ARMA. Sim. Aqui, naturalmente, a ARMA, para definir o preço, procura estimar qual é o custo da produção para cada um dos atores. Repare que quando haviam mecanismos de subsidiação, parte desse aumento de custo da produção era absorvido pelo Estado. Portanto, as pessoas não sentiam com tanta intensidade, quando havia um aumento de preços de produtos combustíveis, não sentiam com tanta intensidade porque o Estado, na altura, por opção da política, absorvia parte desse aumento através da concessão de subsídios às empresas petrolíferas. Esse mecanismo foi removido, repito, por uma opção da política. Daí que a ARMA, dentro do quadro regulatório, dentro do quadro legal aplicável à regulação da economia, digamos, quase que é obrigada a atualizar os preços, porque se há um aumento do custo da produção e esse custo não é repassado para o cliente final, quem é que vai pagar a fatura são as empresas operadoras. Portanto, há efeitos que seriam perversos também se as empresas que operam num determinado setor que é regulado não tivessem resultados positivos. Porque a decisão imediata é fechar as portas, a decisão lógica. Nenhum investidor vai investir numa empresa que está a perder dinheiro. Portanto, o efeito de não repassar o preço ao consumidor final também é bastante pernicioso, porque ninguém assume essa diferença no quadro legal que nós temos neste momento. Já no transporte marítimo, sobretudo no quadro do contrato de concessão que foi negociado com o Estado, já existe um mecanismo em que permite ao Estado, ou resulta a que o Estado absorva parte do eventual aumento dos custos. Não vou entrar em pormenores do mecanismo, mas só para fixarmos esse ponto, o contrato de concessão permite que o Estado arque com eventuais aumentos de custo de produção por conta do dispositivo de subsídio dessas companhias. Isso nos remete para uma outra preocupação, eu não diria preocupação, um outro efeito, é que se o Estado assumir esse custo de subsídios, alguém vai ter que pagar essa conta. E voltamos ao que eu disse há pouco. Num contexto em que as receitas para o Estado diminuem, as despesas de investimento e de funcionamento estão a aumentar, mais cedo ou mais tarde nós todos vamos pagar essa conta. No governo, uma das promessas foi aumentar o salário mínimo de 13 para 15 mil escudos. Entretanto, já foi descartado, pelo menos em 2022. Tendo em conta a crise e a perda de receitas, seria factível fazer um aumento salarial neste momento? Primeiro, a resposta mais imediata é que, precisamente porque eu referi há pouco, a redução substancial das receitas do Estado, aumento das despesas do Estado para dar corpo a essas múltiplas crises que eu referi, não é uma questão de se seria justo ou não, é uma questão de se o governo pode ou não. Que seria justo, eu poderia defender que efetivamente é justo um aumento salarial para que as pessoas possam ter rendimento suficiente para acompanhar esse aumento generalizado de preços. Há outros efeitos, mas não vou entrar neste pormenor agora, mas a questão é se o governo pode ou não fazer. E aqui é que reside a dificuldade. Por esse contexto, dificilmente o governo vai estar em condições para arcar com um aumento de despesas de funcionamento, e é este aspecto que nós devemos olhar. Mas relativamente ao salário mínimo, vale sublinhar uma nota. Neste momento, o nível mínimo de salário na administração pública
exceto um ou outro caso em particular, mas já está alinhado, digamos, já está acima do limite mínimo, do salário mínimo existente na administração pública, exceto determinadas categorias. Eu lembro que até alguns anos as cozinheiras da Ficaz, portanto, ainda precisavam ser ajustadas, mas globalmente a maior parte dos servidores do Estado neste momento já recebem um salário superior ao salário mínimo. Portanto, a eficácia de um aumento do salário mínimo neste momento para os trabalhadores da função pública, repito, seria um bocado limitada, mas para o setor privado eventualmente sim. Porque ainda há empresas que pagam o salário mínimo, ainda há categorias, digamos, a nível do setor privado que pagam o salário mínimo e um aumento do salário mínimo poderia resultar efetivamente no aumento de rendimentos das famílias, de boa parte das famílias aqui em Cabo Verde. Mas seria possível ou não? É extremamente difícil porque as próprias empresas também já se debatem com desafios enormes a nível da sobrevivência. Repare que mesmo para as empresas que estão a atravessar um período extremamente difícil em termos de receitas, eu penso que não seria aconselhável, mesmo para o setor privado neste momento, repito, reformulo, não seria aconselhável, seria desejável, mas as empresas, eu duvido que neste momento estejam em condições de aumentar o salário pago aos trabalhadores. Até porque há muita gente ainda que não conseguiu regressar pelo menos do layoff. Exatamente, e as empresas estão e vão continuar. Repare que o Governo já prolongou o layoff até março de 2022, ainda não há garantias que o Governo vai outra vez prolongar depois de março de 2022 e não há garantia nem previsão que a economia vai se recuperar aos níveis pré-pandémicos a partir de março de 2022, que permitisse às empresas, digamos, respirar com maior facilidade. Ok. Para terminar, gostaria que me lançasse um olhar rápido sobre o Orçamento do Estado de 2022, que já prevê um aumento do IVA de 15% para 17%. Por exemplo, este aumento não poderá pôr em causa as medidas tomadas anteriormente? A comunicação sobre esta alegada intenção do Governo tem sido um pouco díspara. Às vezes passa a ideia que se vai aumentar o IVA, mas depois há comunicações que dizem, não, alto lá, nós não dissemos que vamos aumentar o IVA. Estamos a dizer que se não conseguirmos a aprovação em sede da Assembleia Nacional da alteração do limite de endividamento, não nos resta outra opção senão aumentar o IVA. Portanto, há duas análises que se pode fazer. Ou que é um jogo de pressão política, isto é, toma lá da cá, eu já vou anunciar que eu vou aumentar o IVA, portanto, se vocês da oposição não concordarem comigo e não aprovarem a flexibilização do limite da dívida, nós vamos aumentar o IVA. Portanto, por isso é que a comunicação tem sido um bocado díspara e eu interpreto mais como um mecanismo de pressão na dinâmica, no jogo político partidário, do que efetivamente uma possibilidade, embora essa possibilidade existe. Existe, e eu diria até a probabilidade de ocorrência é elevada. Precisamente pelo quadro que eu descrevi há pouco. O Governo precisa pagar as suas contas. Há um aspecto que às vezes nós não consideramos, mas que é importante. O orçamento tem que fechar. As despesas têm que ser igual às receitas. E isso as pessoas têm que entender esse mecanismo. Não se pode pensar em aumentar as despesas sem dizer de onde é que se vai buscar o dinheiro. E há 4 fontes de financiamento dos orçamentos do Estado principais. Os impostos que nós pagamos, os donativos que nós recebemos, as receitas, os lucros das empresas do Estado e as dívidas que o Estado contrai. Portanto, se nós analisarmos essas 4 fontes, como é que estão neste momento e como é que tendem a evoluir, nós dificilmente não poderíamos colocar em cima da mesa a hipótese de efetivamente o Governo vir a aumentar as taxas de impostos, e aqui o IVA surge como uma das primeiras opções. O Governo já disse que a retoma económica vai ser muito lenta e o orçamento para 2022 prevê um crescimento à volta dos 6%. Acha que é possível? Não há aqui uma contradição? É possível, sim. Aliás, os últimos dados do Banco de Cabo Verde já apontam que
a economia cabo-verdiana tenha crescido nos últimos meses superior ao que se esperava. E isso até replica uma tendência que se está a constatar à escala global, de que a recuperação das economias está a ser a um ritmo mais acelerado do que inicialmente se previa. Eu diria que sim, é realista essa projeção, confio que assim vai ser, mas repare que ainda não será suficiente para compensar a queda de 14,8% que nós tivemos em 2020. Portanto, ainda precisaremos de crescer há uns 2 ou 3 anos a este ritmo para voltarmos aos níveis que nós tínhamos em 2019, pelo menos. Portanto, compreendo esta posição do Governo e concordo, a economia vai crescer, mas a recuperação poderá ser ainda muito gradual até chegarmos aos níveis que nós tínhamos em 2019. É um orçamento à volta dos 72 milhões de contos. Qual é a sua leitura geral acerca deste orçamento? Eu diria que é um orçamento possível. É um orçamento possível no contexto que nós temos, com todo esse quadro que nós aqui acabamos por reunir. Ainda, infelizmente, não estudei em detalhes os números, portanto não poderia aqui esmiuçar com maior profundidade, mas lendo apenas pelos grandes números que foram anunciados, eu diria que é o orçamento possível. Ok. Bom, da nossa parte é isso. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Só agradecer também esse convite. Dizer aos cabo-verdianos que efetivamente os próximos meses poderão ser de algum desafio para todos nós, mas acima de tudo que tenhamos primeiro consciência que se trata de um período circunstancial. Pessoalmente eu estou otimista que vamos ultrapassar isso, já ultrapassamos outras crises à escala global e aqui dentro do país, e eu estou confiante que vamos ultrapassar vamos sair todos desta situação. Obrigada. Quanto aos nossos seguidores, já sabem, fiquem atentos ao nosso canal. Vemo-nos na próxima entrevista com temas pertinentes e da atualidade. Até lá, fique bem.